Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Aqui temos a Menibudê, patronessa da Sabete, casa a qual eu pertenço, com muita alegria. Estamos aqui dando continuidade dentro do programa Histórias de Jesus por Amélia Rodrigues. Nós estamos na lição intitulada Correções Libertadoras, em que Dona Amélia Rodrigues, mais uma vez, nos pega pelas mãos, nos leva até tudo que acontece lá na época de Jesus, o aconteceu, a paisagem, as pessoas e as lições que nos cabem. Mas para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Senhor, pela vida. Gratidão ao Mestre por tudo que nós recebemos. Todas as orientações que nós necessitamos. Gratidão a Maria por nos acolher, nos entender, nos fortalecer nos momentos de maior dor. Gratidão. Gratidão aos benfeitores espirituais que nos ajudam a evoluir. Gratidão a Dona Amélia Rodrigues. E que todos nós possamos aprender ou meditar ou relembrar alguma coisa com a história de hoje. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? E eis que a temperatura despencou. Choveu muito aqui. Para quem foi de quase 50 graus de sensação térmica para agora, e nós que lute, né? Quem mandou acabar com as árvores. Mas a gente volta e vai plantar árvore até dizer chega. Correções libertadoras. Corrigir o engano. Corrigir uma prova. Durante as nossas provas, ou o resultado das nossas provas, durante a nossa encarnação, eu acho que a própria expiação já é uma correção, não é não? Além da que pode ser como resultado correndo tudo bem, não é? Das provas pelas quais nós passamos. A expiação também é para reeducar. Porque aqui, veja, pelo título, ela não está dizendo que é um castigo. A prova também é uma corrigenda,
uma correção libertadora. Mas libertar do quê? É isso que a gente vai ver na história de hoje. Não só libertar do quê? Qual o objetivo, né? Você vai, leva uma bronca, tal, e as consequências dessa corrigenda. É o que a Amélia Rodrigues nos traz hoje. Mas primeiro, antes de chegar na lição de Jesus propriamente dita, nós vamos dar um passeio pelo local, junto com ela, pelas mãos dela. E ela nos diz o seguinte: as salmodias, os cânticos da natureza em festa, anunciavam a chegada da primavera. Ai, que coisa boa! Que renovava os escombros com flores miúdas e reverdecia a terra antes crestada e triste. O arrebentar de cores e a explosão de perfumes balsamizavam o ar, oferecendo poentes em ouro, por onde, bailando, passavam as esvoaçantes nuvens garças, demandando regiões longínquas. Tem alguém me vendo? Olá, eu só vou poder saber quem está por aqui, se deixou algum recado, quando eu encerrar o programa. A plataforma anda assim ultimamente. Mas eu agradeço pela presença aqui e peço desculpas por qualquer falha minha. Eu estou aprendendo também e necessito muito desse aprendizado. Continuando. O lago tranquilo. Então, nós estamos nos arredores do Mar de Genezaré, Mar de Tiberíades, foi homenagem ao Romano, o lago. O lago tranquilo refletia nas águas límpidas e transparentes as embarcações que singravam ligeiras, de velas enfunadas sob o sopro dos ventos generosos. Isso é um dia magnífico, né, não? Tem gente pescando, o que significa que tudo bem, o mar hoje está para peixe, ou estava para peixe, porque quando esse lago encrespava, nenhum pescador ousava colocar a barca lá. Só Jesus, né? Um dia que ele dormiu e acordaram ele. Todo mundo morrer. E ele levanta e faz com que a natureza se acalme, dando ordens aos espíritos que controlam a natureza. Calar e emudecer. E ele tranquilo, porque a confiança dele em Deus, total. Bem, a pessoa que estava aqui não está mais, então provavelmente era da produção do programa. Está tudo em qualquer lugar. E aí, ela começa a traçar uma comparação entre as pessoas e a natureza. A paisagem humana igualmente se apresentava. Perdão, a garganta anda meio chatinha. A paisagem humana igualmente se apresentava enriquecida pelos júbilos dos cálidos dias de sol que chegavam após a demorada invernia. A luz se clarifica, sempre consegue fazer que se esqueça a noite tenebrosa. As gentes
das margens do Genezaré, que repletavam as aldeias gentis e as cidades prósperas, movimentavam-se pelas ruas e praças, particularmente as dos mercados, comentando os acontecimentos cujas notícias lhe chegavam de fora pelos viajantes e itinerantes em trânsito contínuo. Herodes Herodes fazia pouco havia silenciado a voz do Batista na sua fortaleza da árida Pérea. Concomitantemente, a balada envolvente da Boa Nova comovia aquelas massas humildes e sofridas que acorriam às pregações. Aí, se a gente traçar um paralelo com as pessoas, que buscam as casas espíritas, raríssimos são aqueles que vão com uma curiosidade sadia. A maioria de nós chegou na casa espírita por algum motivo. Um problema para resolver, um processo obsessivo, uma enfermidade, para entender o que está acontecendo, e aí são as salas de atendimento fraterno que funcionam como ainda Jesus arrastando as pessoas para junto dele. Nós orbitamos Jesus. Então, ela continua falando assim: enquanto as tricas e rixas farisaicas se multiplicassem em constante ameaça ao rabi, impertérrito e dócil, ele prosseguia ensinando e arrebatando as multidões. Ele continua até hoje. Chico Xavier dizia que Jesus nos conhece pelo nome. Então, ele sabe das nossas necessidades, das nossas fraquezas. Ele sabe. Por isso que tem a mensagem do Cristo Consolador, no Evangelho segundo o Espiritismo, com essa instrução, com a instrução do Espírito Verdade, que é Jesus. Fora os seus mensageiros, né? Fora os nossos mensageiros, que eu digo, se a gente abrir lá a página belíssima do Evangelho, que fala sobre as virtudes do céu. Além disso, nós temos tantas obras espíritas que chegam até nós. Isso sem contar o Pentateuco, né, a doutrina em si. Estou falando dos livros subsidiários. E os mensageiros de Jesus trouxeram, através dos médiuns, para que a gente tenha esse conforto, o ensinamento, e a gente continue o trajeto que nós devemos continuar. Continua Dona Amélia Rodrigues.
talvez aquela fosse a última estação de flores na qual os companheiros compartilhariam a sua presença. Então, o momento da crucificação já estava chegando. Aí a gente tem mais ou menos uma noção de quando isso aconteceu, o que daqui a pouquinho a gente vai pensar. As notícias das curas prodigiosas alcançavam as terras distantes e se renovavam os enfermos, que, após curados, se iam, sendo substituídos por novos magotes que chegavam. Imagina, uma multidão é pelo menos umas 1.000 pessoas, concordam? E aí vinha de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma, tipo de gente. Doentes, abandonados, curiosos, prostitutas, ladrões, povão, o povão. No meio deles, um ou outro nobre, claro que os fariseus ali, rente, feito pão quente. E quando Jesus consolava e curava, como diriam os mineiros, a notícia voava. Mas aí, essa multidão indo embora, chegando outra. A falta de renovação moral das criaturas respondia, como até hoje, e sobrou para a gente, tal da reforma íntima. A falta de renovação moral das criaturas respondia, como até hoje, pelo acúmulo das enfermidades e aflições. Reforma íntima é fácil? Não mesmo. Emmanuel já alertou para a gente não tentar resolver milênios de trevas uma encarnação que vai levar aí uma média de 80 anos. Vai conseguir, não. Quando a gente reencarna com os boletos espirituais, e a explicação é o que tem para hoje. Vai. E somos por N vezes estimulados a fazer essa bendita reforma íntima. É fácil? Não. Porque primeiro você tem que se encarar, como disse Joana de Ângeles. Primeira coisa é você se descobrir como está. Mas assim, sem máscara, sem justificativa, sem mimimi, não enrola, não. Coragem para a gente se encarar, se descobrir. Beleza? Beleza. A partir daí, você vai lá na sua mochila, a médica chama de mochila, onde está o seu lado sombra, que todo mundo tem. Orgulho, vaidade, ciúme, egoísmo. Escolhe um
Assim, preciso trabalhar isso aqui. Como? Aí é que entra o macete. Auto-amor. Estima. Oração, meditação, trabalho no bem. Mas as pessoas não têm muita coragem de fazer isso, não. Porque é muita responsabilidade. Mas nós espíritas precisamos fazer. Nem que seja um pouquinho em cada existência, mas vamos fazendo. E não adianta você ficar se chicoteando, pegar o silício de segunda mão que está lá na gaveta da mesinha de cabeceira, no quarto, né? Eu sou um réprobo. Verifica que nenhum amigo espiritual fala isso. Eles nos estimulam a desenvolver a humildade, a desenvolver a paciência. Trabalha no bem, a beneficência, que é o comecinho da caridade. Buscar desenvolver as coisas boas. E aí o resto vai diminuindo. Vamos cometer erros ainda? Vamos. O ideal é que a gente cometa menos erros e menos equívocos. E já vai fazendo uma coisa boa aqui, uma coisa boa ali, vamos amando aqui, amando ali. Que aí os nossos erros serão cobertos. O amor não cobre a multidão dos pecados. E Deus é justo. Chico Xavier dizia que quando a lei divina chega para nós, lá vem que lá vem, o boleto lá de trás, vem com força. Mas se nós estamos empenhados em fazer o bem de alguma forma, a sentença fica suspensa. Então, por isso que ela fala. Ainda tem mais, né, aqui, ó. A falta de renovação moral das criaturas respondia como até hoje, pelo acúmulo das enfermidades e aflições. A gente vai arrumando umas sarnas espirituais para se coçar, né, não? Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Logo depois do ensinamento do mestre, Kardec coloca a justiça das aflições e discorre sobre o tema. Logo depois, causas atuais das aflições. Quando a gente abre a boca, diz assim, para que é que eu me meti nisso? O que é que eu fui fazer? Você acaba de adquirir um novo boleto espiritual. Depois vem as causas anteriores das aflições, quando você não faz nada e a bomba estoura no seu colo. Então, isso vem ou lá de trás, ou agora, porque as consequências, a gente pode sofrer as consequências do mau uso daquela coisa, né, chamada livre-arbítrio. E as consequências vêm. Aí começa gastrite, fígado inchado, quando não chega a um câncer. Continua a dona Amélia Rodrigues nos falando. Incansável e bom. A hora que a gente chama Jesus de bom, nós podemos dizer que ele é.
Mas da sua modéstia, ele disse uma vez assim, por que me chamais bom? Bom, só Deus o é. Os atributos de Deus, soberanamente justo e bom, mas incansável e bom. Jesus atendia os infelizes, admoestando-os a que mudassem de atitude em relação ao comportamento, abrindo-se ao amor e a Deus. Nós precisamos, né, modificar o nosso comportamento, nos abrir ao amor e a Deus. Na insânia, que a muitos é peculiar, aqueles sofredores desejavam somente libertar-se do fardo dos sofrimentos, sem que se dessem conta da sublime canção que os seus lábios, Jesus, entoavam, apontando a era de felicidade ao alcance de todos. Até hoje a gente reclama, né? A espírita, tem comentários, espírita só fala de sofrimento. Gente, sofrer significa também suportar, tolerar. O quê? As consequências das nossas escolhas. É responsabilidade nossa. Por que é que Deus fez isso comigo? Deus não tem nada a ver com isso. A lei dele é justa, é causa e efeito. Você está em curso nas leis divinas, pode ser pelo bem ou por escolhas completamente equivocadas. Aliás, não é nem equívoco, erradas. Porque o equívoco ainda tem um descontínuo, né? A pessoa, de repente, como os espíritos já nos ensinaram, como o que importa, o que vale é a intenção não era, como se diz popularmente, dar ruim do jeito que deu. Era para dar bom, mas não deu. O erro não, a gente insiste na atitude, sabendo que está errado. Cada um sabe de si e dos seus motivos para fazer isso. Mas nós precisamos, a essa altura da evolução, errar menos. E aí começa Dona Amélia a contar, explicar, né, a razão, não é explicar a razão, a história que deu o título, o motivo do título, assim, acertei. Uma noite adornada de estrelas, depois das fadigas do dia estuante de beleza, o mestre meditava defronte ao mar, em Cafarnaum, na casa de Simão, quando o amigo que lhe acompanhava o silêncio, tendo a mente ardente de interrogações, endereçou-lhe algumas dúvidas, pedindo esclarecimentos. Lá vai Pedro. Pedro é a nossa cara, gente. A fé, antes, né, da crucificação do mestre, um dia acreditava, outro dia desacreditava, cheio de dúvidas. Perdão, nós também. Lá foi ele ter um tete-a-tete com Jesus. Já estava perto mesmo, começou a perguntar. Senhor, expôs timidamente. Eu gostaria de entender por que a dor chibateia com chicote, chibateia com tanta força o dorso das criaturas indefesas. Para onde direcionamos o olhar, defrontamos a miséria, a enfermidade, as agonias e a morte ceifando as vidas.
Mesmo nos lares abastados, o sofrimento faz residência, ferindo os mais delicados sentimentos e dilacerando as mais caras aspirações. Silenciou por um pouco, para logo prosseguir, organizando as reflexões. Pessoas laboriosas dedicam-se à produção das coisas corretas e não progridem, enquanto que outras, desonestas e mesmo cruéis, prosperam a olhos vistos. Tenho amigos que se empenham pelo ganha-pão honrado, amargando dificuldades e carências sem nome. Como entender-se o magnânimo amor de nosso Pai nessas situações? Tem gente que se faz essas perguntas, né? Aí acaba descrendo. Resposta de Jesus. Simão, impediu o mestre. Como se comporta o pai responsável cujos filhos desobedientes não lhe seguem as orientações? Repreende-os, Senhor, redarguiu o pescador interessado. Se, apesar das advertências, eles permanecem inconsequentes, aplica-lhes corretivos mais severos, a fim de os ajudar. Respondeste bem, Simão. Nosso Pai a todos criou para a conquista da felicidade espiritual e eterna. A estância na Terra é transitória, como oportunidade de realizar-se uma saudável aprendizagem para a posterior aplicação do conhecimento. Nós estamos aqui de passagem, a gente esquece isso. A gente esquece que é espírito imortal. A vida real é a do espírito, enquanto que o corpo é uma roupagem transitória com finalidade específica, facultar o desenvolvimento moral no convívio com as demais criaturas. Quando saudáveis, atiram-se pelos sórdidos labirintos do prazer insano, assumindo comportamentos desvairados, utilizam-se dos recursos valiosos que lhes são concedidos para o uso extravagante e abusivo do prazer corporal, afligindo o próximo em alucinada correria pelas satisfações vis, incessantes, perturbadoras. Fez breve pausa e olhou o velário da noite ornada de brilhantes estelares. E prosseguiu. Por amor, o Pai faculta-lhes prosseguir sob chuvas de ácido e calhaus que acumulam sobre as próprias cabeças, experimentando as consequências da insensatez. Ao invés de tratar-se de punição, saudável ensinamento de amor, convocando os calcetas à reparação, à reflexão, ao trabalho de autodepuração. Ninguém é convocado ao sofrimento sem uma anterior causa justa. Que ocorre, porém, com o ser humano nessas circunstâncias? Podendo aproveitar as lições para reequilíbrio, atiram-se nos abismos da rebeldia, blasfemam, ameaçam, vociferam,
mais complicando o quadro das próprias dores. Cada qual é, portanto, responsável pelo que lhe sucede, em razão da justiça das soberanas leis. Após ligeiro silêncio, para facultar ao discípulo absorver o conteúdo do ensinamento, continuou. Quando arrojamos algo para cima, inevitavelmente retorna. Assim também os pensamentos, palavras e atos que são direcionados à vida. Eles volvem com as cargas emocionais ampliadas após serem atirados para a frente. Pura verdade. O pai generoso compreende a rebeldia dos filhos em aprendizado e concede-lhes o livre arbítrio para que se sintam responsáveis pela existência. E a gente o usa de forma inadequada, né, não? Todavia, olha o alerta, a qualquer ação sempre corresponde uma reação equivalente. A lei de causa e efeito. Cessada a oportunidade de opção, se foi mal aproveitada, é aplicado no infrator o necessário corretivo, a fim de evitar-lhe danos mais graves na conduta. Nós precisamos sair desses ciclos viciosos de existência em existência, repetindo as mesmas falhas, repetindo os mesmos erros. Que aí, irmã Dor chega e põe ordem na casa. Não tem como. Quando a gente descobre, percebe que há muito mais além da vida física, a gente muda. Quer ver um exemplo? Experiências de quase morte. A criatura está lá, o corpo físico sendo ressuscitado, e muitos deles já estão indo para o plano espiritual. Aí, quando chega lá no final do túnel, dá de cara com um ou dois espíritos que falam assim: volta, ainda não é a sua hora. Aí a criatura volta. Ou vê tudo o que está acontecendo ao seu redor, e quando volta para o corpo físico, conta tudinho. Mas esse encontro consigo mesmo, né, quando percebe que há a continuidade da vida e que existem os seres espirituais, isso é transformador, gente. Eles voltam ao corpo físico, vendo a vida de outra forma, sem medo de morrer, e sabe que já experimentou, já sabe que tem vida mesmo do outro lado, ou melhor, que a vida continua. Então, qual o problema? Nenhum.
Vamos caminhando para o final do capítulo com os ensinamentos finais de Jesus. Enquanto suave brisa perfumada perpassava no ar, confundindo-se com o aroma do lago imenso, Jesus concluiu: são felizes, Simão, aqueles que se encontram em correção libertadora, porque se purificam para o reino dos céus. Eu vi um rapaz, ele é apenas quase que apenas um tronco. Ele nasceu sem os braços, sem as pernas, os braços são, terminam em ponta, as pernas são 2 cotoquinhos, e ele ainda tinha escoliose. Para endireitar a coluna, para que a coluna não perfurasse nenhum órgão, a coluna foi fixada. E estava sendo entrevistado, é brasileiro ele, e ele disse que ele sente dor o tempo inteiro. O único momento que ele não sente dor é quando ele está dormindo. Mas que ele escolheu não sofrer. E que nas palestras ele olha para aquele bando de pessoas e fala assim: se vocês não dependem de ninguém para dar um copo d'água na sua boca, uma colher de comida, fazer a sua higiene, levar você para lá e para cá, se vocês não sentem dor física, vocês não têm problema. Continua Jesus. A existência terrena tida como feliz, isto é, sem preocupações financeiras, sem problemas sociais, com saúde perfeita, não representa muito para quem a desfruta, mas concessão divina para ser utilizada, delineando as futuras experiências iluminativas. Vamos aproveitar isso, Desse modo, quem a malbarata retorna em escassez. Aquele que a perverte volve excruciado pela sua ausência. Todo e qualquer que a corrompe pelo uso indevido refaz o caminho, recolhendo os calhaus e os espinhos que deixou em abundância. E reencarnação não é castigo, é reeducação. Eu vi um pai que contou a experiência dele com o filho. O filho já havia quebrado um celular, ele havia dado um outro celular, quebrou o segundo. E aí o pai disse assim: vou consertar não. Ou melhor, não foi nem dar um segundo celular, foi consertar. Quebrou de novo. Só que dessa vez o pai falou assim: não vou não. Aí o que o garoto fez? Vendeu alguns brinquedos e tal e coisa, e falou para o pai: pai, eu tenho 130 reais. Conserta meu celular? E o pai falou: tá. O conserto foi muito mais que 130 reais, óbvio. Mas quando ele chegou em casa, ele falou para o filho assim: me transfere os 130 reais. O garoto já tinha gastado em besteira. E aí ele ficou. O pai pegou o celular e falou assim: quando você vai numa loja e você não paga, você manda consertar e não paga, você não recebe o que você levou para consertar. E ficou com o celular do garoto. Corretíssimo. O sofrimento é bênção que o Pai oferece aos seus eleitos, a fim de que não se percam, tornando-se escolhidos. Bem sei que, no atual estágio da evolução humana, considera-se a felicidade como a ausência de problemas e a alegria na condição de falta de preocupações.
E olha a frase final de Jesus, para a gente pensar. Mas o reino dos céus é diferente das conjunturas humanas, começando nas fronteiras do comportamento terrestre. Calando-se, permitiu ao discípulo sincero que auscultasse o próprio íntimo, enquanto no alto oscilavam os astros embalando a noite de paz. Que também nós possamos auscultar o nosso íntimo. Agradecemos a Deus pelas suas leis sábias que valem para todo o universo. Sabemos da lei de causa e efeito que vai nos ensinando a ter responsabilidade com as nossas escolhas, com o nosso livre-arbítrio e com o uso acertado das nossas potências, pensamento, vontade e amor. Gratidão. Gratidão pelas correções que nos chegam. Mas nós precisamos nos lembrar, Senhor, que nós somos espíritos imortais, criados à sua imagem e semelhança. Que Jesus possa nos ajudar a lembrar disso e a errar menos, acertando mais através da vivência, mestre, dos seus ensinamentos. Que Maria nos pegue pelas mãos e nos leve na direção de Jesus. Que os benfeitores espirituais também nos orientem, nos corrigindo quando necessário. Sejamos nós encarnados ou desencarnados, para que o reino de Deus comece a brotar dentro de nós. Graças a Deus. Muita paz. Acabou o meu tempo. Até domingo que vem, com a continuação desse livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.